Esta semana, quando os níveis de contágio por Covid-19 começam a aumentar um pouco por todo o mundo e quando os governos se veem na obrigação de fazer confinamentos mais ou menos restritos e tomar medidas mais ou menos restritas, eu gostava de chamar a atenção sobre se o foco que nós temos em geral em relação a como tratar com esta doença é o adequado ou não. O que é que eu acho que é aquilo que é mais consensual acerca do Covid-19? Primeiro sabemos que é uma doença de transmissão exponencial, que, portanto, faltas de cuidado normalmente resultam em grandes problemas, o chamado R da transmissão. A segunda coisa que nós sabemos é que é mais ou menos consensual que o uso de máscara, a higiene, o distanciamento social ajudam a reduzir estas cadeias de contágio. Terceira coisa é que quando as UCIs e os sistemas de saúde começam a estar saturados, é preciso pôr um travão nisto. A quarta coisa é que quem põe um travão nisto são os governos. E os governos decidem melhor ou pior, com mais política, menos política, com mais bom senso, menos bom senso, com mais ciência, com menos ciência, decidem, têm que decidir. O que é importante é que quando um governo decide, ainda que seja de forma suave, isso torna-se lei. E as leis podem também, como eu dizia, ser mais aplicadas, menos aplicadas, as punições mais brandas, menos brandas, mas são leis, passam a ser objetivas. E, sobretudo, quando são leis que vêm de outros países, podem impactar severamente a economia, como o ano passado, não, este ano, no verão, aconteceu com o Reino Unido e as proibições de viagens impactando o nosso turismo. E esta é a quinta coisa, que é quando os governos de outros países decidem, o nosso país acaba por ser também afetado, sobretudo que é um país que vive muito do turismo. E como tal, sabendo nós que o Covid não é uma doença em que seja apenas a esfera individual de cada um que conta, porque é uma doença altamente transmissível, teria que haver um consenso, as pessoas que querem vender um consenso acerca de como é que se deve lidar com isto, afastando-se da objetividade, da higiene, da máscara e do distanciamento. Gostava que percebessem que esta conversa é uma conversa infinita, porque tem vários polos diferentes que as próprias pessoas que nós encontramos na rua, a probabilidade que nós temos de encontrar alguém que pense exatamente como nós é muito baixa. Porquê? Porque os polos distintos são muitos. Não vejamos, há grupos de risco e há grupos que não são de risco. Há bons sistemas de saúde e há maus sistemas de saúde. Há quem acredite que vai sair uma vacina proximamente, há quem acredite na imunização de rebanho. Há pessoas que já estão imunes, pelo menos durante algum tempo, há outras pessoas que não estão imunes. Há pessoas que acreditam nesta imunidade, há outras que não acreditam nesta imunidade por muito tempo. Há países que testam muito e regiões que testam muito, outras que testam pouco. Há regiões muito afetadas e há regiões pouco afetadas. Há negócios que vivem do mundo físico, há negócios que vivem do mundo online. Há setores como o turismo, há setores como as tecnologias de informação. Há profissões em que se pode teletrabalhar, há outras profissões que implicam o contacto com a população. Das que implicam o contacto com a população, há muitos que trabalham nos cuidados de saúde. Depois, em relação às pessoas, há pessoas bem informadas e mal informadas. Há pessoas que tiveram casos próximos de si e outras que não tiveram. Há pessoas que têm, portanto, uma percepção de risco elevado, outras que têm uma percepção de risco baixo. Há os otimistas, os pessimistas, os que acreditam que têm sorte e os que acham que têm azar, os que gostam de apostar. Aposta-se muito que os nossos amigos não têm Covid e que a nossa família não tem Covid e por isso nos juntamos. Depois há as pessoas que são cívicas e as pessoas que não são cívicas. Há as pessoas que são disciplinadas e não são disciplinadas. Há aquelas que até consideram que é viril não usar máscara e as outras que acham que é bom usar máscara. Há os normais, os delinquentes, aqueles que não podem passar sem uma festa. São tantas as variáveis que discutir sobre estas variáveis, em vez de nos centrarmos sobre três coisas simples que implicam que o sistema não vá até aos confinamentos, que são higiene, distanciamento social e máscaras, acho que era bastante mais inteligente.